Esquizofrenóias no ar e mais um convidado luxuoso. Ale Garcia. Ale Garcia, você estava me contando sua vida de empresário. Podcasters empresários, verdade ou mito? Cada vez mais, né? Porque empreender é uma nova palavra do momento, né? Então não basta ser só um podcaster, é a tua empresa como podcaster. Então tem tudo isso em volta agora, talvez seja mais um mito, porque é uma construção imagética, mas enfim, o bom e velho podcaster tem seu valor, mas o meu negócio também abrange podcast, mas abrange um pouco mais do que isso. Fale mais. É uma empresa chamada Casa Black. É um hub de cultura negra e inovação, assim, é a realização de um sonho, na verdade. Porque eu há muito tempo produzo conteúdo e esses conteúdos vão se conectando, se relacionando e são em várias mídias e vários formatos. Meu conteúdo master, assim, é a literatura. Quando eu tinha 10 anos, eu falei, vou ser escritor. Fiquei feliz de conseguir realizar esse sonho, virei um escritor, publiquei Peraí, livros. quando você tinha 10 anos? Eu decidi, vou ser um escritor. Com 10 anos? Com 10 anos. Que autoestima! Eu era um ratinho de livraria, assim, de biblioteca. Eu lia tudo que tinha em casa. Biblioteca do meu colégio, eu zerei a biblioteca. Zerou? Zerei, E você devolvia o livro? Devolvi, eu era um querido da bibliotecária. Devolvia muito, era um colégio municipal, então já tinha esse sentimento de comunidade, lia, batia um papo com a bibliotecária, devolvia. Em Porto Alegre. Porto Alegre, Restinga, que é um bairro da periferia onde eu nasci. Então eu muito cedo, assim, cara, eu começava a emular aqueles livrinhos que tinham de literatura infanto-juvenil, que era a coleção Vagalume, não sei se você conheceu isso. Ah, eu amo Os Caravelhos do Diabo. Os Caravelhos do Diabo, Marcos Rey, Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério de 5 Estrelas. Os Caravelhos do Diabo tinha uma... Não... Que era uma menina que ficava sozinha no ônibus. Sozinha no ônibus. Não, esse é outro, é Sozinha no Ônibus. Esse livro é muito triste. O Tonico e Carniça, os meninos de rua de São Paulo. Era muito legal, era um universo, assim, de vários tipos de histórias. As capas também, icônicas. Icônicas, né? Então eu já simulava aqueles livros ali na minha adolescência, escrevia histórias parecidas para agradar meus colegas, colocava um ou outro como personagem. Mentira. Cara, eu escrevia tudo à mão. Precisa ver a magia que foi para mim quando meu pai chegou com 14 anos de idade. Ele chegou com uma máquina datilográfica para mim. Eu comecei a escrever e saía letra, aquela fonte de livro. E aí eu com 2 dedos fiz o inferno, assim. Era livro de poesia, livro de contos, romance. Você tem isso? Cara, devo ter na casa da minha mãe, lá em Porto Alegre, algumas coisas ainda. Tem umas pastas lá, com bastante coisa reunida. Que demais! Mas enfim, a literatura é a base de tudo, assim, né? Daí eu me tornei publicitário, e fiquei com uma longa carreira como publicitário, e em Porto Alegre, como editor de criação, tava lá entediado, ouvindo muito podcast. Pensei, cara, adoro podcast, gosto de escrever, já escrevia roteiros para publicidade, comercial, escrevia meus livros, etc. E se eu fizesse mais um hobby aí, que começasse a escrever um podcast, onde eu consiga fazer tudo? Vou escrever, vou gravar, vou produzir, vou fazer a arte, vou subir. E comecei o Negro da Semana, 2018. Que foi o ano do podcast no Brasil. O ano do podcast. Então foi uma diversão, assim, uma coisa que eu queria muito fazer. Mas você já tinha falado, porque eu sempre trabalhei em rádio, então, apesar de odiar a minha voz, eu conheço ela Sim, não me incomoda. sim. E eu falo com os podcasters, muita gente odeia a voz, assim. Você já tinha falado? Já, porque, cara, eu fiz muita coisa, Amandinha. Tipo assim, eu fiz teatro dos 15 aos 17 anos. Fiz bastante teatro, percorri o estado do Rio Grande do Sul lá com grupos de teatro. E também eu tive banda. Eu era vocalista de banda de música. Então eu sempre tive uma Todo mundo relação... em Porto Alegre tem uma banda, né? Tem, né? Tem que ter, faz parte da condição de ser porto-alegrense. Então eu tive sempre essa coisa de falar, de me comunicar, ter facilidade de contatar com o público, etc. Conhecia minha voz, meus trejeitos, então não era um problema pra mim. Eu adoro, a sua musicalidade é muito boa. Obrigado. Eu admiro belas vozes. Terei que me expor aqui. A sua voz é muito boa mesmo. Obrigadão. Você sabe, é uma impostação maravilhosa. E daí você estava lá em Porto Alegre 10 anos, decidiu ser escritor. Mas você sabia que era uma profissão? Um pouco mais além, eu me dei conta rapidamente do que era o mercado editorial, assim. Você começa a ter mais informação, começa a ver quem publica, começa a entender o mercado lá fora que funciona. Aqui é um mercado
meio mambembe, que os escritores têm que fazer muitas atividades Até hoje, para ter uma remuneração. Nem até sei hoje. Que hoje a gente está em 2024. Hoje, no ano da literatura ainda no está Brasil. acontecendo isso. Não, eu me dei conta rapidamente. Até por isso, apesar de eu querer estudar literatura na universidade, eu tinha como meta assim uma coisa: não, eu vou encontrar uma profissão que eu vou poder ter minha renda durante o horário de expediente. E eu depois vou exercer minha literatura de maneira livre, assim, sabe? Porque se você se dedica só à literatura desde o princípio, ou a profissões correlatas a ela, você fica ali envolvido com as práticas monetárias que te garantam aquele sustento no mês. Então, se eu fosse fazer literatura, provavelmente ia virar professor, ia analisar muito textos dos outros, e talvez eu ia me fadar com minha própria literatura. Isso acontece muito. Você lida com aquela mesma área que você está envolvido artisticamente, lendo muito material dos outros, e às vezes você não tem energia para produzir o seu. Então eu queria fazer uma coisa até muito distante da literatura. E o que aconteceu? Eu gostava muito de desenhar também. Gente! Eu fiz escola técnica. Senai? Não, chamava Parobé, em Porto Alegre. 4 anos, em vez do ensino médio de 3, eu fiz 4 anos. Eu fiz um curso chamado Técnico em Edificações. Então hoje eu sou habilitado, embora não me lembre mais nada, para projetar edifícios de até 4 andares. Uau. Então eu fui fazer tudo isso, eu estudei arquitetura, aí eu Você tranquei. sabe usar um nível? Um nível, sei, usava régua T, tinha aquelas mesas todas de desenho inclinadas, andava pela rua com os canudos, aquela pasta gigante, porque eu estudava numa universidade que era 1 hora de Porto Alegre, né, em São Leopoldo. Sim, de região metropolitana. Exatamente. Então tinha essa função toda, assim, e eu estagiando, ajudando a pagar umas cadeiras, que eu fui uma particular, não tinha grana, não passei na Universidade Federal, pagava algumas poucas cadeiras, meu pai ajudava a pagar um pouquinho mais, eu, cara, calculei, ia demorar anos para me formar. Mas sabe qual é o lance? Eu pensei assim, cara, eu vou estudar arquitetura, virar um super arquiteto, e chego de noite na minha casa, vou escrever meus livros ali, tô tranquilo financeiramente, vou estar escrevendo o que eu quero com total liberdade. Só que aconteceu que nesse período eu tinha colocado meu currículo lá num dos primeiros sites de currículos, e eu fui chamado pela Universidade de Porto Alegre, a PUC, para trabalhar lá. Uhum. E aí eu fui trabalhar na PUC, na faculdade de arquitetura, e eu fazia arquitetura nessa outra universidade. E quando eu fui trabalhar lá, eu ganhei bolsa de 90% para qualquer curso, menos para arquitetura, porque eu trabalhava na faculdade, eu tinha acesso a provas, professores, então eu não podia me transferir para o mesmo curso. Então eu comecei a pensar, criatividade, arte, etc., vou fazer publicidade. Para ser diretor de arte. Eu queria ser diretor de arte, porque eu queria me distanciar e deixar minha literatura incrível lá, intocável. E aí eu comecei a fazer, me dedicar à direção de arte na faculdade, só que uma professora de redação achou que meu texto era bom, tinha que fazer os trabalhos de redação, né? E ela me chamou para estagiar na maior agência que tinha no Rio Grande do Sul naquele momento. Chamava DCS, tinha mais de 25 anos de agência, era gigante. As maiores contas do Brasil, algumas nacionais e do estado estavam lá. Eu pensei, caramba, eu vou entrar lá, vou ser estagiário dela de redação, não gosto muito, mas lá dentro eu vou dar um jeito de pedir para trocar para direção de arte. Uhum. Mas eu me apaixonei pela redação publicitária. Ela acabou aprimorando, ao meu ver, o meu texto. Eu tô um pouco confusa. Que horas você dormia? Porque era tanta coisa. Assim, era um problema. Eu tomava guaraná e muito café, porque eu tinha que fazer muito trabalho de madrugada. De chimarrão. Chimarrão eu não sou muito, mas às vezes com meu pai... Mas também dá uma liga. Dá uma liga também, mas é pouquíssimo, é pouca cafeína que tem na erva mate. Então eu tinha as técnicas lá dos estudantes, tomar muito guaraná, com café e etc, para poder estar produzindo de madrugada, porque eu tinha que estar fazendo trabalho de madrugada. Cara, teve um momento que eu trabalhava, eu estudava de manhã e depois trabalhava depois do almoço até 10 horas da noite, quando eu comecei a trabalhar na PUC. Fiquei uns 4 anos assim, até concluir o curso de Publicidade e Propaganda. Então eu virei um redator, já saí de lá empregado, trabalhei em várias agências. Salta para alguns anos depois, anos de redação, me tornei diretor de criação, podcast. Porque eu tinha todo esse conhecimento, essa vontade, esse desejo de escrever, mais conhecimento da minha voz. E comecei o Nego da Semana, querendo brincar, fazer uma enciclopédia em áudio de coisas que eu adorava. Eu tinha muito disco de músicos negros na minha casa, literatura, eu desde cedo tinha essa noção de Lima Barreto, Machado de Assis, grandes escritores brasileiros negros. Eu tinha uma autoestima muito grande em relação à negritude desde cedo, assim. Eu cresci nessa periferia Restinga e é um bairro muito autossuficiente. Tanto que em 89 eles quiseram emancipar o bairro,
queria se separar de Porto Alegre, ser uma cidade. Ainda bem que não aconteceu. Mas é um bairro que tem tudo. Lá você vive, lá tem tudo, né? A maior escola de samba de Porto Alegre é nesse bairro. Então é um bairro com uma negritude muito forte, né, com muitos programas de cursos de teatro, capoeira, música, nos centros culturais de lá. Então, eu vi aquela comunidade muito feliz, assim, sabe? Do tipo, cara, porra, a negritude constrói, faz muito bem. Eu ouço aqui os grandes músicos, os discos que meu pai trazia. Então, eu, felizmente, cresci com essa autoestima muito grande em relação à negritude. Então, não era um problema para mim. Então, realmente, isso foi fundamental para eu desenvolver essa paixão e querer contar a história de Leci Brandão, de Toni Morrison, de Tim Maia no podcast, e comecei com o Negro da Semana, né? Foi o estopim, assim. Porque eu nunca quis ser criador de conteúdo. Comecei o podcast de brincadeira e tal, ele começou a chamar atenção aqui no centro do país, sair matéria, e aí eu fui participar aqui em São Paulo, quando morava em Porto Alegre ainda, do YouPix Creators Boost. Formação para você ser um criador de conteúdo. Você fez também, né? Eu fiquei em segundo lugar na minha... Caramba, eu lembro que você fez. E eu vim, fiquei uma semana que foi incrível, assim. Foi muita coisa legal. Foi um momento que eu entendi a criação de conteúdo como uma coisa sistemática, uma atividade profissional. E a Nathalie Neri estava lá como mentora. Ela me falou assim, ó, Ale, você tem que falar de cultura negra em todas as plataformas. Leva o que você faz para YouTube, para Instagram, para Twitter. Não fica só no podcast, porque você vai ter muitos entregáveis quando você se conectar com marcas. E aí... Sim. Com a mente publicitária, essa visão que ela me deu, a gente tinha os speed dates lá, tinha que apresentar, fazer um speech para as marcas. Eu comecei a fazer uns speeches, fez sentido várias coisas. E foi um momento que eu conheci o Gus Lanzetta, entrei para Half Death, para Network de podcasts, e também quando eu estava ali, eu acabei assinando com o Bradesco para fazer 1 ano de podcast. Eles ainda têm aquele estúdio, o Bradesco? Sim, eu gravava lá. Eu gravava lá no estúdio deles. Então foi um entendimento rápido, assim, dessas possibilidades. Eu fiquei 1 ano num formato que não era o original do podcast, porque o original é um audiodocumentário. Eu contando história, trilha entra, etc. E nesse formato eu entrevistava grandes pessoas negras que, porra, são impactantes pra mim, sabe? Antônio Pitanga, Margarete Menezes, Gilberto Gil, Jair Oliveira. E eu entrevistando essas pessoas lá, foi incrível, assim. Então ali realmente foi o estopim pra eu... focar na criação de conteúdo intensa em todas as redes, entender como marca, vender projeto para marcas, etc. Mas desde esse momento, então, resumindo o porquê da empresa, eu queria conectar em um lugar só, assim, um guarda-chuva, sabe? Pô, onde é que eu posso colocar os podcasts que eu produzo, os livros que eu escrevo, projetos audiovisuais em vídeo, roteiros que eu queira desenvolver, conteúdos que eu escrevi em blog também e tal. E aí nasceu essa ideia de fazer a Casa Black, que eu conhecia a minha sócia perfeita, que abraçou essa ideia comigo, a Joviana, que é sócia da Mugshot, produtora de áudio, produtora do podcast do Mano a Mano. A gente conversou sobre muito isso e fechou muito assim, a nossa visão sobre falar de cultura negra, que é uma visão sobre uma excelência criativa, uma potência. O Brasil, acho que ele é muito imaturo ainda de falar de cultura negra, e as plataformas de notícias falam muito sobre um ponto de vista muito de dor, de sofrimento, de denúncia, que são necessárias, são importantes, mas são notícias jornalísticas que acabam mostrando só uma imagem do que é ser negro no Brasil. E você falou assim, no meu bairro, a comunidade ela era muito ativa, existia um movimento, né, negro na comunidade. Quando você olha para fora da sua comunidade, você lembra das primeiras vezes, você percebe como o negro era retratado ou é retratado pela imprensa, pelos veículos, séries, coisas da cultura pop brasileira. Você fica assim, nossa. Muito, era assustador. Eu percebia socialmente a diferença quando eu ia para um bairro mais nobre e já havia um descaso quando eu comparava com o que era o meu bairro. Você vai para um bairro mais nobre, tudo, a grama podada, os meio-fios pintadinhos, não há lixo nas ruas, etc. Isso eu notei muito. Mas em relação à representação midiática do negro, é uma coisa chocante. E foi fundamental eu ter essa mochila de autoestima para eu entender que aquilo não era verdade. Era uma construção que só anos mais tarde para eu entender como é que ela nascia. Porque o que eu via enquanto criança era Mussum, Tião Macalé na televisão, ou então como pessoas alcoólatras, caras que não trabalham, sendo objeto de humor naqueles programas que tinham na TV aberta.
A mulher negra sempre sexualizada em momentos muito específicos, carnaval, corpo nu, ou então inferiorizada como realmente uma serviçal, como a empregada nas novelas de TV. Ou, aí começou um pouquinho, um toquezinho de modernidade, mas também bastante repulsivo, que é a figura do negro somente como entertainer. O negro é um entertainer no futebol, mas também passou a ser na publicidade quando surgiu o Sebastian, que fazia os comerciais da C&A. Então a gente tinha aquele negro ali como um crooner, contando para eles o que tinha de novos produtos, de roupas, mas você não tinha os negros consumindo. Eram os brancos que estavam ali comprando, usando as roupas legais, e o cara somente sendo entertainer, muito parecido com aquela cultura, né, do teatro antigo, Pode anos crer. 50. Então eu via isso aí, mas eu olhava para aquilo e via, cara, isso não é a realidade, não é, a gente não se resume a isso. Então foi muito feliz para mim poder ter isso. E também chocante, e é o fato até hoje, e aí a gente vê como a gente é imaturo em discussões raciais, como isso é uma realidade ainda hoje para uma galera, para uma molecada nas periferias, por exemplo, eles não terem noção imagética de como o negro pode ser o que ele quiser, como as pessoas negras fazem coisas diversas, são excelentes e grandiosas. Nas primeiras edições do Negro da Semana, eu recebi algumas mensagens de uma pessoal, uma molecada que vinha, mandava áudio pra mim no Instagram, etc. Pô, Ale, eu não conhecia a história de sabotagem, não sabia que ele tinha tido um passado criminoso e com a arte dele ele conseguiu sair disso. Não sabia, né, o quanto essas pessoas sofreram realmente para chegar onde elas chegaram, assim. Então, há muito pouca comunicação verdadeira, profunda, factual, que investigue e conte o percurso das pessoas negras de maneira correta, sabe? Desfeita de preconceito, de estereótipos e clichês sociais, assim, sabe? Sinto muita falta disso. E essa perpetuação dessa figura nossa, que é a figura da vítima, a figura da pessoa que sofre e sofremos, é uma loucura. Nós somos, né, uma maioria numérica, uma minoria social. Então a Casa Black, com o conteúdo diário que eles têm no site, que a gente tem nas redes sociais, ela existe para cumprir essa lacuna. Mostrar a cultura negra e as pessoas sob essa entrega de excelência, de criação, potência, cineastas, diretores, executivos, são pessoas que são notícia, vão estar todas ali. E fatos também. Filme novo, uma obra literária sobre a lente negra vão estar ali. E ao mesmo tempo a gente tem um braço criativo que a gente oferece realmente a nossa expertise de publicitários para criar uma série de ações, eventos, curadoria, relações com marcas e com agências, com esse olhar de como a gente mostra a cultura negra sob um viés mais correto, um viés desfeito de clichê, desfeito de lugares comuns, né? Nesse meio tempo, você já escreveu o livro. Já. E aí, que momento você fez? Porque você tem muitos trabalhos. Em que momento você usou a sua máquina de escrever? Então, os 14 anos em diante foi o início ali de eu brincar, testar, ler, refazer muita coisa, copiar muita coisa, exercitar muito. E aí, 18 anos mais ou menos, eu começo a escrever minhas coisas em concursos literários. Mandava para um monte de lugar. E alguns viravam. Eu entrava numa coletânea aqui, numa outra ali, ganhava um prêmiozinho aqui, entrava em coletâneas, isso era muito legal. E naquele período que eu estava fazendo publicidade, eu conheci uma galera, alguns interessados em literatura também, e eu tive uma coisa do tipo assim, cara, vamos publicar, a gente começou com um projeto que a gente tinha, que chamava Ficção de Polpa, eu e alguns amigos, que a gente queria se publicar, não queria correr todo o percurso de, vamos mandar isso para uma editora, ver o que eles acham, esperar o tempo, etc. Não. Eu tinha um amigo muito focado ali em direção de arte, de design editorial, ele fazia publicidade, já trabalhava nisso numa empresa, e a gente falou, cara, e se a gente lançasse a nossa editora? Aí eu lancei uma editora minha, chamava Editora Fósforo, que agora tem a Fósforo, inclusive, que é uma editora incrível, que eles lançaram ano retrasado, uma outra editora, eles pediram autorização minha para usar o nome, porque eu abandonei, mas naquele momento a gente lançou, em Porto Alegre, a Editora Fósforo, primeiro livro Ficção de Polpa, uma coletânea de histórias que emulavam aquelas histórias com tom de horror, de fantasia, fantástico. Cada edição tinha algumas temáticas, assim. E foi muito bem sucedido e serviu para abrir a porta para uma galera, assim. Foi um momento que também surgiu em Porto Alegre Livros do Mal, do Daniel Galera, do Daniel Pelizari. É uma efervescência literária que acontecia muito em Porto Alegre, assim. E foi muito, muito incrível. E aí, com isso acontecendo, eu fazendo publicidade, trabalhando em agência como redator e vivendo a literatura com essa galera, com essa editora, eu estava envolvidaço. E produzindo muito, produzindo contos. E aí eu escrevi tantos contos que eu tenho um livro aqui, eu tenho um eixo temático.
Aí reuni esses contos todos e tal. E como eu estava também muito focado em agência, a editora eu acabei deixando um pouco de lado ela. Os livros saíram, beleza, mas eu não comecei a projetar para onde ela iria. Assim que aconteceu, depois de lançar esses livros, eu com meus contos reunidos, esse mesmo amigo meu, Samir, ele lançou uma outra editora com outros amigos também, chamada Não Editora, que depois se juntou com a Dublinense, que é deles também, e a Não Editora acabou saindo, existe só Dublinense hoje. E a Não Editora começou a ir muito rápido. E eu tive que me dedicar mais um pouco à publicidade, de maneira mais esparsa à literatura, porque era de onde vinha a grana mesmo ali trabalhando em agência. Mas a editora deles voando. Eu com meus contos prontos, eu apresentei para eles, cara, vamos publicar isso, vamos publicar o teu livro solo de lançamento pela Não Editora. E a gente fez de novo do zero, assim, foi muito legal. Fizemos capa, todo o projeto gráfico é nosso, fotografia, uma menina que era amiga da minha esposa e tal, uma função. Lancei, então, A Sordidez das Pequenas Coisas. Meu livro de estreia, 20 contos, foi incrível, assim, muito carinhado esse projeto. E o livro, meu primeiro livro, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, e eu fui também um dos ganhadores do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional. Então era o que eu precisava para saber, caramba, eu tô no caminho certo, eu vou continuar. Porque você precisava de um carinho, é eu importante, sou um bom escritor? Isso tem a ver com essa noção de ansiedade que eu tenho, de constante necessidade de aprovação social, sabe? De saber que as pessoas estão se agradando do que eu tô fazendo, assim. Apesar de eu gostar de fazer, entender que era uma coisa que para mim já funcionava, eu queria realmente estar imerso no mercado editorial, ter esse reconhecimento que, infelizmente, até acaba colocando escritores e a literatura no Brasil num lugar muito de elite, né? E isso acaba apartando a comunidade, de maneira geral, as pessoas comuns, de entender a literatura como uma coisa acessível, uma diversão, um entretenimento, assim como assistir uma série. Eu acho que isso tem muito forte no Brasil, principalmente, essa é a parte. Mas, enfim, eu queria fazer parte de um grupo de escritores, ser reconhecido socialmente. E essa premiação foi fundamental. Porque é do tipo assim, cara, a gente tá lidando com uma pessoa séria, uma pessoa premiada e etc. Então, pra mim, foi muito importante. E do tipo assim, caramba, agora eu posso escrever o que eu quiser. Agora, sabe? Cria um sentimento interno muito forte, assim, sabe? De possibilidade, de potência, de... Cara, os caras me selecionaram entre, não sei, centenas de livros e viram qualidade no meu. Então, isso é muito forte, assim, sabe? E essa expressão que todo mundo usa. E aquela síndrome do impostor nunca chegou em você? Eu acho que não. Rei! O único! Eu acho que não. A importância foi a sua vivência na sua comunidade. Foi. Porque é a criança, né? Foi. É a criança que ela traz. Uma criança com autoestima é um adulto com autoestima. É demais. E eu acho muito importante saber separar isso, porque às vezes as pessoas confundem, eu acho, a autoestima com egocentrismo. E eu não tenho isso, eu não sou egocêntrico, sou um cara muito simples, assim, muito entendedor de que a autoestima é um sentimento muito positivo em relação a quem eu sou, o que eu posso construir, e até os meus limites, elas me permitem trabalhar com afinco. Saber o que eu tiro de melhor de mim, como eu me dedico, se eu sou um workaholic ou não, em que projetos Você eu devo é um me concentrar. workaholic? Muito, muito. E você considera isso um elogio? Não considero elogio, porque antigamente eu achava, porque eu profissionalmente cresci nessa cultura publicitária, em que isso é um elogio. Publicitário vira à noite é um glamour. Vamos pedir uma pizza. Cara, vamos virar aqui fazer aquela campanha incrível, fantasma. Isso é o modelo, né, do mercado. Mas depois que eu amadureci para entender, inclusive, a publicidade, a comunicação como algo hoje mais envolvente, de conversa hoje. Porque assim, Amanda, deixa eu te falar, no meu mercado, quando eu comecei, a gente chamava a criação publicitária, a propaganda, de um soco na cara do espectador. Porque você fazia um outdoor ou um comercial na TV e você não tinha resposta das pessoas. A pessoa assistia e ouvia ali um imperativo, beba tal coisa. Agora não, é sobre conversa, criação de conteúdo, as marcas presentes nas redes sociais, conversando, entrando nas conversas. Hoje, então, é muito mais democrático e as pessoas conseguem contra-argumentar com as marcas. Isso pra mim é maravilhoso. Mas enfim, isso é só um parênteses, na verdade. Nesse momento eu achava que era legal ser um workaholic. Quando eu amadureci pra comunicação, pra publicidade, pro trabalho, eu entendi que é um problema, porque eu preciso controlar. Aconteceu em São Paulo ou em Porto Alegre? A minha constatação de que é um problema?
Porque em São Paulo é onde tudo acontece. A gente te dá oportunidade, a gente traz. A gente aqui é tanta coisa. Você quer um restaurante indiano? Você tem. Às 4 da manhã, você tem tudo em São Paulo. São Paulo é um lugar, né? Gente, eu tô sendo irônica, tá bom? Não vai achar que eu sou dessa galera. Eu até sou meio anti-São Paulo, mas voltamos. Em São Paulo ou Porto Alegre? Não, foi São Paulo que eu me dei conta disso, porque eu vim muito para São Paulo, inclusive para tentar me beneficiar desse meu modelo de workaholic. Depois do YouPix. Depois do YouPix, na verdade, a minha vida... Eu tô a São Paulo mesmo agora, nesse melhor momento, há 3 anos. Eu cheguei a morar aqui em 2010 a 2012. Mas foi Achou uma bosta. Eu tive meu filho aqui, um bebê, e aí não tinha como eu e minha esposa ficar sozinhos com o bebê. Eu trabalhando em agência 24 horas, eles trancados num condomínio, sem família, sem amigos por perto. Então a gente voltou a Porto Alegre. Rede de apoio. Sem nenhuma, sabe? Então voltamos a Porto Alegre, ficamos lá todo esse tempo, até o João completar 12 anos. E durante a pandemia, muita coisa aconteceu que favoreceu o meu crescimento como criador de conteúdo e as condições para vir para cá. Que foi começar a fazer um monte de ação que precisava estar em Porto Alegre, ações de marca, estúdio. Eu, naquele momento, assinei com o Omelete. Quando acabasse a pandemia, eu vinha gravar nos estúdios Omelete aqui também. Então, aconteceu que tava um cenário perfeito para voltar a morar em Porto Alegre, me chamando. E aí, com o cenário ok, com tempo para procurar um melhor lugar, com meu filho com 12 anos, tava com 10 naquele momento, já foi tudo mais benéfico pra gente. Vamos voltar, vamos voltar. E aí eu consegui realizar muita coisa aqui, a tal ponto que foi aqui que eu consegui botar de pé esse projeto. Eu comecei essa conversa sobre a Casa Black em 2020, durante a pandemia, quando eu conheci minha sócia online, e a gente conversou, amadureceu. Fez uma empresa online Paulo, sem conhecer a pessoa. A gente trocou muito, a gente estava desenvolvendo um projeto juntos, que a gente ia apresentar para marcas, sobre beleza negra, estereótipos, cabelo, etc. E acabou que isso não virou, mas pós-pandemia, vim para São Paulo... A gente se encontrou de verdade, presencialmente, e estruturou essa empresa. Então, essa empresa, a minha produção com o Omelete, os outros podcasts que eu gravo também, eu tô gravando agora um podcast para Wondery, né, sobre guerras comerciais. Tudo é aqui, as coisas acontecem legal. Aqui. É muito legal. E ele tem a voz do... que ele faz aquela musicalidade, aquela sensação que você tá assistindo. E tem quadrinhos no seu Instagram também, tem pílulas. No Instagram tem os cortes lá também. Então eu tô muito forte em tudo que é rede. E produzindo muito pro YouTube também. Então, pô, São Paulo é o lugar. E se eu quero encontrar as pessoas, eu quero entrevistar alguém, gravar com alguém, é aqui o lugar, né? Então, naquele momento, isso fechou muito com meu sentimento de workaholic. Só que de uns 2 anos pra cá, essa coisa foi meio que amadurecendo, no sentido de, está se prejudicando um pouco, no sentido de que eu tô com dificuldade para dormir, dificuldade para controlar a minha ansiedade, uma certa angústia de por que certas conquistas não aconteceram ou não acontecem, por que para fulaninho tal, para mim não, a comparação com o outro. Então, gente, olha só como o nosso programa é muito diferente, né? No primeiro bloco, a gente mostrou para todo mundo, né, um cara totalmente feliz, que tá aqui, acredita no seu trabalho, na sua arte, e tem ideias, criativo. Daí a gente fala, nossa, a pessoa não é triste, ela não fica triste, ela não se compara, porque a gente tem que se comparar com ele, porque ele publica livros, a gente não publica nada. E agora a gente vai para o bloco da depressão. Vem com a gente nesse momento falar de coisa triste, porque é assim, o esquizofrenia é isso. Como você se relacionava com a sua ansiedade? Porque a ansiedade, ela é um sentimento, né? Então, é normal, tipo, eu tenho uma gravação. Sei lá, uma sensação borboletas no estômago, ou qualquer outra coisa assim. Preciso estar bem, vou fazer uma pesquisa boa. E às vezes ela se torna, ela nos aprisiona. Você fica com tantos estímulos dentro de você, com tanta ideia, tanta expectativa, que você fica paralisado. Acontece isso com você? Acontece isso comigo, acontece uma coisa física, assim, na verdade, quase um gélido, assim, interno, em que você não sabe se você faz mais para buscar antecipar uma expectativa que você tem, se você para e entende qual o resultado daquilo que você já fez. Então, o sentimento de um vai e não vai que é aprisionador.
E aí você decide por algum impulso, não, eu vou relaxar, olha o quanto eu já fiz, amanhã eu vejo isso ou faço isso, e aí você tem o sentimento de derrota. Tá, não, mas se eu tô sentado aqui, eu não deveria estar fazendo tal coisa pra compensar e entregar ainda mais pra ver o quão bom eu sou, ou me preparar pra alguma coisa. Você falou sobre isso, sobre uma entrevista e tal. Algumas vezes, por exemplo, eu fui comentarista em eventos de Pô, você entrevista o Gilberto Gil. Né? É claro que você vai ficar com ansiedade. Se você não ficar, você... Tô preparado o suficiente. Eu fui comentar o Oscar agora, mês passado, ao vivo, né? Caramba, eu vi todos os filmes. Tá, mas eu não vi Ele assistiu até aqueles... Maestro. Nossa, Maestro, terrível. Enfim. Eu só não assisti Maestro porque você falou pra não assistir. Maravilha, você bombou 2 horas do seu tempo, Amanda. Obrigada. Muita coisa incrível pra fazer, tipo esse podcast. Mas aí você fica, caramba, eu preparei o suficiente, eu vi tudo, eu li tudo, eu sei a informação. Você fica duvidando de si mesmo, é muito louco, sabe? Eu tenho uma noia que é tipo, será que as pessoas vão descobrir que eu sou burra? Porque às vezes eu não confio na minha... Mas isso sou eu que não tenho autoestima, você tem. E daí fica, né, tipo, vamos supor, vamos fazer usar o exemplo do Oscar. Você estava lá, num grande veículo, TNT, todo mundo assiste. Terninho, você usou? Usei terninho. Tem figurino, então você tem que se preparar, né? Meu Deus. Daí tem aquela coisa, tô bem no vídeo, daí vem uma menina, passa um negócio aqui pra tirar o brilho. Uma luz na tua cara, esquentando, e assim. daí a pessoa vai e faz um comentário e você, nossa, que burrice. Mas daí você fala, daí vem uma pessoa que você quer, tipo, o tradutor tá traduzindo errado. E várias coisas que você não domina. Sim. Como proceder? Você tem vontade de agredir? Eu tenho vontade de agredir. Às vezes tem. Mas tem que ter o autocontrole. O autocontrole acho que é fundamental, assim. Só que o autocontrole vira um sentimento introspectado em ti. Porque daí tu tem que controlar a atuação externa. Tipo um olhar, uma coisa de... Você falou isso mesmo, na cara? moral. Não viaja, sua chata. E aí você engole aquilo, mas vira uma coisa esquisita aqui. E aí você tem que... Aí você próximo. Melhor ator. Através de um comentário, sabe? Deve uma briga generalizada. Então, você não consegue lidar com a galera tá comentando. Gente, a galera do Oscar, amo vocês. Você não consegue lidar com o outro, como é que lida consigo mesmo? Essa é a questão, né? A gente não consegue lidar com o outro. A gente tá vendo... Não, a gente acho que era um filme mente, sobre né? agressividade, assim, sabe? Tipo assim, acho que era um filme, a pessoa... ela era muito expansiva em relação a quem tratava ela mal, ela agredia a pessoa. Vamos dar um exemplo aqui muito, muito claro. Beatriz do Braz, do Big Brother. Você nem sabe quem é. Eu sei, infelizmente. Então, Beatriz do Braz, você pode ser muito legal, mas eu me conheço, as pessoas me conhecem, quem tá aqui já sabe como eu sou. Todo mundo sabe que eu não conseguiria conviver com essa pessoa. Porque, tipo, você vai falar, a pessoa tá lá, eufórica. Você fala, gente, o que eu faço pra controlar essa pessoa? Você não pode, porque ela tem a liberdade dela. Não consigo controlar o outro. Você fala assim, mas o que eu faço? Tipo, eu sou má porque eu tô pensando isso dessa pessoa. É isso. É muito sentimento conflituoso naquele momento que você não tem controle. E você não consegue controlar o seu também, sabe? Eu não consigo controlar o outro. Como é que eu me controlo pra dar o melhor de mim e não ter uma reação terrível em relação a essa pessoa, aos fatores externos, sabe? A vida é difícil. Horrível, ser um ser humano nos dias atuais não tá fácil. Demais. E você... Daí tem lá, muitos estímulos internos. Você falou que é uma situação gélida. Eu acho brilhante porque muita gente relata isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam hiperventilando, etc. É um frio na barriga meio... Mas não é do bem. Não é, e é todo o tronco, assim, gelado por dentro, sabe? E o que você faz? Eu tenho que encontrar minhas formas de lidar, parar, respirar, conversar internamente comigo. Você troca uma ideia com você mesmo? Tenho que estar falando, você fala assim, cara, é muito estratégico, analítico, assim, sabe? Cara, olha só, recapitula o que você fez. Você fez isso, isso e isso. Desde segunda-feira você já fez tal e tal coisa. Sei lá, vou dizer sobre questões também que estão envolvendo agora, reuniões com investidores, estou nessa pira agora, reunião com investidor, tenho captação fobia. De grana. Odeio. E aí você entende, eu vendi muito bem, eu fiz o pitch bom, a apresentação ficou incrível, o business plan tá adequado. Nossa. E aí você tem que ficar recapitulando do que você fez. Eu fiz correto aqui pra você. Você recapitula, é uma ansiedade do pós.
Quando E é tem do pré também. quando é do pós. Porque essa ansiedade, ela acontece no meio de várias coisas. Você acabou de produzir algo, ou encontrou alguém, ou fez uma reunião, e você tá ali envolvido com aquele negócio para fazer uma outra coisa que tá relacionada com aquilo. Então, por exemplo, o fator criar uma empresa é esse momento que você fica encarapuçado de ansiedade. Porque você está sempre pensando, ok, passado, o que eu fiz? Fiz a reunião, não sei o que eu vou fazer. Agora tem que esperar, não depende de mim. Presente, estou aqui produzindo tal coisa, produzindo uma apresentação, produzindo um conteúdo, fazendo um pitch e tal. Presente. Futuro, como é que vai ser a empresa daqui para frente? A gente vai ter que ter dinheiro para contratar X pessoas, porque eu não vou dar conta dessa coisa que está acontecendo agora. Mas se a empresa crescer por esse lado, eu vou ter que passar a fazer. É meio 3 linhas dimensionais. Você recapitula o passado, sofre no presente, antecipa o futuro. Sabe, é muito chato. Tem aquela frase, como é que é? Viva no presente, porque o passado gera melancolia, o futuro é ansiedade. Só que pra mim, tudo tá gerando ansiedade. Não existe, não consigo entender, né? Não, Alguém que... Aquela coisa, né? E quando você projeta qualquer coisa... Estar aqui. Eu vou dizer assim, tava falando de empresa, que é uma coisa complexa, beleza. Mas eu vou falar o podcast, nível da semana, indo e tal, você começa já a se comparar. Tá, mas e aqueles caras lá do, não sei o que era, Pod Nerd, estão voando, fizeram um... Existe o Pod Nerd? Botei aqui... É muito bom! É um nome fantasioso, que eu acho. Os caras fecharam o público, alguém e tal. Por que eu não tô fazendo tal coisa? Por que eu não fiz? Será que eu tenho que mandar um e-mailzinho pro cara do marketing? Ai, esse é o passo, que é tipo assim... Puxa, daí veio o e-mail pra você, daí a outra pessoa fechou. Puta, ela fechou. Total. Onde foi que eu errei? Cara, não, e pior assim, ó, no Instagram. Recebo às vezes um publi, um pedido de um publi, aí faz a proposta e tal, não fechei, beleza. Aí daqui a pouco, você vê lá no feed versão genérica de quem fechou com você. Como assim? Você vê alguém que Ah, por não, acaso roubaram essa ideia? Não. Fecharam um publi, que era o publi que você deveria fechar com você, fecharam com uma outra pessoa. Te escolheram, no meu caso, porque eu tinha um tipo de... um território que eles queriam mostrar. Entendi. Que pode ser o território criador negro, criador que fala de cinema, que nem aquela etc. história do Emicida e o Panetone. Isso, exatamente. E aí não fecharam com o Alê. Quem é que a gente pode pegar pra cobrir o Alê? E eu vejo uma pessoa meio semelhante nas entregas, no estilo. Caralho! Caramba, então fecharam com ele, mas por quê? Sabe? Então você fica nessa noia também. Caramba. Apaga o Instagram. Às vezes dá um sentimento de fazer isso, né? Porque até pro Instagram, né? É muito louco essa coisa de criação de conteúdo, né? O Instagram, você não monetiza diretamente com ele, mas ele é a maior vitrine que tem pra agência e pra marca. Então você tem que estar sempre produzindo, crescendo, mostrando sua entrega como creator. Beleza. E aí eu vou me dedicar ao YouTube. YouTube você posta vídeo lá, conquistou todas as coisas do regulamento, passei a monetizar no YouTube. Daí você pensa, cara, tem que produzir mais vídeo para YouTube. Aí você produz vídeos longos, que tem que ser uma edição mais esmiuçada. Beleza, mas tá lá pingando o orçamento. Mas daí você pensa, tá, mas eu tenho que também voltar pro Instagram, pro TikTok, que é onde as marcas vêm. Aí tem que fazer conteúdo curto específico para lá. É muita coisa, assim, sabe? E ao mesmo tempo tem um produto em áudio. Daí essa pessoa que é a sua cópia, ela poderia estar produzindo as coisas pra você. Poderia estar, né? Não, eu É. acho que, olha só, se a inteligência artificial servir pra isso, outro dia eu publiquei no meu Instagram, porque eu encontrei uma plataforma incrível. Você é a favor, você tira o chapéu pra várias coisas. Mas Calma, pra algumas não. Essa que eu tô falando ironicamente. Porque eu sabia que deixa ela, fui lá pesquisar. Você sobe um vídeo seu qualquer, de até 4 minutos, um vídeo seu normal. Podia estar gravando a gente aqui, subir lá na plataforma, faz o upload. A plataforma entende sua voz, seu gestual, etc. Odeio. Aí você faz um roteiro de um outro vídeo, sobe ali o que você quer que fala, ele gera o seu vídeo com seus trejeitos, a sua voz, falando aquela outra coisa. É assustador. Eu subi no Instagram e é muito louco, porque eu gravei no meu estúdio em casa, aqui e tal, e aí ele gera com outros movimentos, e ele tá com o meu fundo da minha casa ali. É muito assustador, assim, sabe? Ele tá falando um roteiro que eu escrevi e é a minha versão virtual. Respondendo a esse lance que você falou, se tivesse alguém para produzir meu conteúdo em vários lugares, né? Mas agora, tirando isso, que é assustador, que é bizarro, que é louco, que é desumano... Que vai acabar com a nossa vida. Tem várias coisas, né, pra pesquisa, criação de estratégia editorial que
tendências, etc., que a inteligência artificial é incrível, assim, para o criador de conteúdo, inclusive, para as pessoas que criam conteúdo, precisam pensar em estratégias, precisam pensar em caminhos, em que você coloca ali, olha, eu sou um criador do nicho X. Eu falo sobre cinema, literatura, música, sobre a ótica e uma lente negra e trago isso de maneira motivacional. Você vai criando um prompt ali. Me cria algumas ideias de vídeos que teriam engajamento neste momento, Brasil, etc., com pessoas que buscam crescer intelectualmente, mas querem ver um bom filme. Cara, ele te dá um calendário absurdo de ideias possíveis. E se você quiser, me faz uma tabela, distribui isso por semana, ele vai fazer. Na segunda, poste um vídeo falando sobre o Spike Lee. Na terça, faça um Reels contando quais são os 10 filmes mais incríveis que revolucionaram a sociedade. Na quarta, faça um post estático, uma frase motivacional de algum pensador negro. Então isso é incrível, te ajuda, assim, sabe? Eu já contratei pessoas que me auxiliaram, pessoas como social media, do tipo, olha só, me ajuda a construir calendários editoriais para minhas redes. Maravilha, me ajudou e me trouxe coisas parecidas com isso. Agora a inteligência artificial faz isso por você, captando toda a informação que existe no mundo e se conectando com esses fatores que têm a ver com as coisas subjetivas que você carrega ali no prompt. O que é o subjetivo? Não é do tipo falar, botar numa lista ou entrar no Google Trends. Quais são os 10 assuntos mais comentados do Brasil? Ele vai te dar 10, dos 10, 7 são sobre algum jogo do Brasileirão. São os assuntos mais comentados do Brasil. Se eu coloco as minhas diretrizes também... Agora eu coloco as minhas diretrizes. Olha, nesse território, com essa condição, pense como se você fosse um estrategista experiente de criação de conteúdo e me retorne com a sua sugestão de conteúdos, estratégias, ganchos. Cara, é um negócio absurdo, assim, o que vem de retorno para ti. Então isso, pro trabalho intelectual, cria muitas ferramentas de auxílio e que eu defendo que não deve te tirar do fazer intelectual profundo. Ok, ele me sugeriu esse tipo de caminho. Aí eu que vou me aprofundar. Por que que esses filmes que ele tá me sugerindo, por exemplo, que eu quero falar, foram tão importantes? Aí eu vou assisti-los, que ele me sugeriu. Menos maestro. Um filme, menos maestro. Porque tem um filme que eu não vi ali, eu, cara, vou ver isso aqui, entender por que que se deve considerar esse filme tão importante. Enfim, o fator humano conectado com o bom uso dessa inteligência, eu acho que é sucesso. Agora eu tô mais tranquila, porque eu tava apavorada. Não, você apavora e usa a seu favor. Porque você fica com medo, você fica se distanciando cada vez mais, e como é muito rápido, cada vez vem mais coisa assustadora. A gente tava no podcast do Yuri e do Bento Ribeiro, você falou uma coisa que me deixou muito assustada. Eu falo isso em conversas. Fora do maestro, outra coisa que me deixou apavorada. Eu falei com a minha fisioterapeuta sobre isso. Caramba, que foi? A gente tava falando sobre o óculos da Apple. Eu falei, nossa, que coisa bizarra. Daí você falou, daqui uns anos vai ter um bagulho na nossa íris. Eu falei, o quê? Certamente. Não quero. Eu não quero. Mas eu você sofro de ansiedade. Eu não quero viver esse Mas você futuro. consegue entender que, dada a velocidade, isso é bem natural que aconteça em pouco tempo. Mas eu não tô preparado. Você Mas também vai sofre de ter ansiedade. aqueles mesmos malucos que estão lá, já com aquele óculos gigante, andando pelo metrô de Nova York, vai ter os early adopters da lente e vão estar aqui olhando pra ti, mas resolveram ligar aqui, ó. Não, eu quero ver a Charlize Theron, em vez de estar vendo a Amanda. Isso não. Sabe, esses malucos vão fazer isso, porque essa tecnologia permite isso, né? Te dá uma camada de irrealidade que constrói essa máscara sobre você. Sabe, é uma coisa muito maior e mais complexa e com mais qualidade do que um filtro, que a gente já vê alguns filtros de Instagram e TikTok muito bem feitos, né? Que jogam uma O Mano Brown máscara ficou no outro. mal com o negócio do gatinho que ele Total. botou. Tá moscando aí bem Brown. Aquilo, tipo, mostrou uma angústia daquela época. Total. Você não consegue tirar aquilo. Então imagina, eu tô falando com você, eu vejo o Spike Lee. As pessoas estão buscando na irrealidade essa fuga de não suportar, não gostar de certos fatores do mundo que a gente está vivendo. Então isso vai ser muito natural, essa busca de criar o seu cenário perfeito. As pessoas estão falando hoje sobre a questão seguinte às pessoas, a tendência em breve. Assusta. A tendência em breve, as pessoas estão falando, é o jovem recém alugou seu apartamento, digamos,
ele não vai se importar em decorar o apartamento. Ele vai ter a coisa mais básica, um colchão Helles ali que ele dorme, porque ele vai ligar o óculos ou a lente dele em breve, e ele vai decidir qual é a decoração que a casa dele tem, e ele vai ficar direto com aquela lente, entendendo que ele tá ali num mundo como ele viu, projetou, entendeu? Ele não vai ter mais a coisa real. Uma pergunta muito boa. Mas daí a pessoa vai comprar um plugin. Um plugin do quê? Eu sou muito boa. O plugin da casa. Não, eu com o plugin da decoração. Assim como a tecnologia que permite visualizar ela rapidamente acontece, tipo assim, a Apple lançou o óculos, tá? O óculos da Apple. Aí vem uma série de desenvolvedores e lançam diversos aplicativos que funcionam no óculos. Vai vir um desenvolvedor lá que vai lançar esse aplicativo, que é o Mude com quem você conversa. Bote o óculos, pra quem você olhar, você decide. Ah, eu quero olhar pra Amanda e ver fulana de tal, a atriz e modelo que eu amo. Mas tem que ter uma ética, né? Qual é o limite? Quem define essa ética? A própria IA tá tendo debates absurdos. Os maiores desenvolvedores de IA insistiram que se criasse uma comissão. Fizeram uma carta, sabe? Isso agora tá começando a engatinhar, com alguns países se reunindo e criando algumas diretrizes de uso de IA realmente. Mas isso é muito aberto a interpretações, a abusos, a pessoas que vão desenvolvendo certas coisas e a doenças mentais absurdas, assim. Tipo, teve um cara lá, americano, que começou a desenvolver isso quando surgiu a IA mais impactante e acessível rapidamente que a gente teve, que foi o ChatGPT. Ele começou a configurar, que a gente fala criar o prompt, né? Pra tornar as respostas dela o mais parecidas possíveis com a da namorada que abandonou ele. Então você querer reconstruir uma situação, um passado, um cenário que não existe, isso é um pulo. Pessoas realmente propensas a fazer isso. Imagina onde você vai parar, coisas que tem adolescentes que preferem conversar com o ChatGPT do que conversar com os amigos. Caramba, é isso, sabe? E você acrescentando a isso, ali é uma conversa, gera uma imagem, etc. Acrescente essa possibilidade de tudo no cenário visual. Você colocar um óculos ou uma lente que fica cada vez mais acessível. Eu acho que eu vou ficar com vontade de vomitar, né? Não... Tem gente que nos primeiros momentos ficam, mas depois se acostumam, assim. Você começa a ouvir podcast, pessoas que testam sobre o nível de realmente estressar as consequências daquilo. Por um exemplo, Leonardo da Vinci, genial, um gênio. Mas ele tinha tantos... Eles têm, o que ele já leu e o que ele já criou é muito menos do que a gente é exposto diariamente. Perfeito. Então, eu não sei, né? A gente podemos trazer aqui pessoas mais ligadas à plasticidade do cérebro, mas o cérebro, ele vai se adaptando. Mas o saldo do Leonardo da Vinci, tipo, ele não é um cara recente, mas a evolução do cérebro, ela não acompanha. Entende o que eu tô falando? Entendo, não acompanha, vai vir. Por isso que a gente tem ansiedade. Exato. Porque, tipo, a gente tá naquela coisa de adaptação, Exato. A gente tá aqui, ainda tem um negócio de luta e fuga, né? Porque o jeito que explica a ansiedade é isso. Tem gente que, durante, sei lá, vem um leão, vai ficar apavorado, e que é a pessoa que paralisa, a pessoa que vai lutar com o leão, e tem gente que vai sair correndo. E o mesmo E a vai gente tem acontecer. essas habilidades, nós temos essa habilidade. E o medo é isso. Se você tá com medo de uma reunião, é exatamente a sensação de um leão, né? Perfeito. E às vezes, quando uma coisa fica mais patológica, sei lá, vou dar um medo hipotético, pentear o cabelo e vem a sensação de luta e fuga, há um destempero, como diria a menina do Big Brother. Quando eu te vi no podcast do Ben-Hur, você me falou uma coisa que pra gente falar aqui, né? Que é a sensação que o homem negro tem de precisar ser o melhor em tudo. Sim. E eu queria que você falasse sobre isso, para que a gente pudesse entender, porque eu tenho zero lugar de fala. Isso é uma questão que a gente ouve, Maria, é uma coisa que muito une, assim, a identificação os homens negros terem ouvido na infância dos seus pais, assim. Você tem que fazer 10 vezes melhor, porque vão cobrar 10 vezes mais de você, pessoa negra, do que de uma pessoa branca. E isso é fato, tem estudos, etc. Mesmo pessoas brancas e negras em situações sociais muito semelhantes, como realmente há essa predisposição a acreditar, a valorizar. Culturalmente, a gente sabe que o Brasil vive um
um cenário de racismo, a valorizarem tudo que vem de uma pessoa branca. Então o negro cresce muito com esse princípio de vida. Cara, eu não posso deixar na reta, eu não posso errar, eu tenho sempre que me esforçar mais, ser o melhor na escola. Cara, pegar aqui um exemplo super cômico, mas fácil de ser lembrado, que é aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, em que a mãe dele e os pais estão sempre dizendo quando tem que ser melhor, colocar na universidade, no colégio particular com um esforço absurdo, sabe? Ele não pode voltar pra casa com a nota ruim. Esse é o cenário que a maioria das crianças cresce. Agora você imagina crescer nesse cenário sem ter a base de entender, tá, mas quais negros são melhores? Pra onde eu devo mirar? Qual é a expectativa que eu tenho de ser o melhor, virar o quê? Pessoas negras que crescem num ambiente que você não tenha referência. Tem uma ativista norte-americana, Marian Wright Edelman, que ela fala: você não pode ser aquilo que você não pode ver. Então você não conseguir visualizar aquilo que você nem sabe que pode ser um caminho pra você, isso é angustiante. Aí por isso que eu sempre falo desta sorte / privilégio que eu tive de, mesmo tendo recebido esse chamado, esse comando do meu pai de ser 10 vezes melhor em tudo que eu fizesse, eu tive acesso a essas bases que me permitiram ver, tá, eu posso ser melhor. Porque daí eu comecei a compreender, em questões artísticas que me interessam muito, assim, na música, sabe? Tá, mas a base da Black Music é uma criação, né, negra que levou a música pop que existe hoje. O rock, o hip hop, o samba, isso já me interessava muito desde jovem, ouvia muitos vinis em casa. E aí eu constatar e me dar conta de que uma literatura, que era a literatura que a gente tinha que ler na escola obrigatória, dos clássicos brasileiros, que Lima Barreto e Machado de Assis, por exemplo, tinham desenvolvido aquele nível de texto, de entrega artística, e eu tive acesso a isso tudo na infância, isso me fazia pensar, não, beleza, então se eu me esforçar, vai vir. Eu tenho que cumprir isso, vai ser um esforço. É a realidade social, ser 10 vezes melhor que os outros. Mas se eu fizer isso, eu vou conseguir. Então, pro bem ou pro mal, eu passei a fazer isso. Mas uma pessoa com menos fortalecimento mental, espiritual, que seja, que sabe que tem que fazer isso, tem como princípio que tem que fazer isso, mas não tem os mínimos canais de ascensão para isso ser uma verdade na vida dela, isso é de uma angústia tremenda. Porque eu, apesar de nascer na periferia, meu pai trabalhava numa escola, eu tive essas coisas, estudei em boas escolas públicas, etc., eu fui ascendendo. Agora tem gente que não tem base alguma pra fazer isso uma verdade. Você teve essa consciência quando você criou o Negro da Semana? Pra caramba! O Negro da Semana, ele é uma tentativa de ser um testemunho rico da nossa história. De Você pensa como educação. Como educação mesmo. Porque é uma coisa temporal. Eu ficava de cara assim, porque eu às vezes pesquisava, às vezes para trabalho, ou às vezes por interesse pessoal. Eu quero encontrar a biografia, sei lá, do Mano Brown mesmo, ou do Emicida, mas eles agora, enfim, tem muita matéria sobre eles. Mas eu quero falar de Juvelina Pérola Negra, quero falar de Leci Brandão. Até o Sabotagem. E aí você não tinha, nos canais brasileiros, na internet onde a gente pesquisava, material suficiente sobre essas pessoas que você sabe Eles falou, eu vou criar, que são incríveis, que deveriam ter muito reconhecimento. E aí, em contrapartida, você vai pesquisar um músico similar em estatura, nos Estados Unidos principalmente, vai ter um calhamaço de publicações sobre essas pessoas. Por quê? Porque apesar de tudo, eles fizeram um registro, né? O racismo nos Estados Unidos e no Brasil aconteceu de maneira diferente. Aqui a gente partiu de um princípio da miscigenação racial, de harmonia racial, que muito nos atrasou. Porque a gente ficou crendo realmente de que o Brasil amava todas as pessoas, que nós somos uma grande e festiva nação, né? E isso, anos 60, 70, a gente cresceu imbuído disso. E nos Estados Unidos você cresceu com esse apartheid racial mesmo. Estados que não admitiam pessoas negras, empregos, restaurantes, hotéis, isso era muito claro. Então, para o bem e para o mal, os negros norte-americanos tiveram que criar todos os seus lugares de poder. Criar os seus restaurantes, suas revistas, suas emissoras de rádio, e assim foi acontecendo, até que os estados tiveram que eliminar, né, essa questão de lei que eles tinham de separação das pessoas negras. Só que isso os fortaleceu nesse sentido de vamos falar do nossos, vamos criar historicidade e registro que a gente criou, e no Brasil
a gente caiu nesse conto de que, né, todos somos uma grande harmonia racial, então a gente não deu o valor necessário para as nossas criações, obras e nossa grandiosidade. Então eu comecei a me assustar com isso, de ver que pessoas que são consensualmente conhecidos como grandes artistas negros em várias áreas, você não tem pouquíssimo registro público dessas pessoas. Mesmo em livros, biografias, sabe? Agora acabou de ser lançado uma história incrível de um conhecido meu, que a gente vou dar matéria lá na Casa Black, que chama Serra da Barriga, que é uma história totalmente focada em biografias de personalidades negras do Brasil. Porque a gente tem pouquíssimo sobre isso, pouquíssimo, sabe? Então, isso serviu pra mim também como uma coisa do tipo, caramba, é crer também no teu valor, sabe? É um trabalho que eu tô fazendo aqui que vai chegar a quantas pessoas? Não sei, mas tá no mundo, tá aberto pra ouvirem. Vou fazer o que eu acho certo e que eu gosto, que é documentar essas histórias para as pessoas ouvirem. E muito também serviu pra eu pensar assim no meu filho. Que histórias o meu filho vai ouvir de pessoas como nós? Sabe? Meu filho hoje tem acesso a tudo, ele é um cara uma criança super consciente, porque ele convive comigo. Mas se ele tivesse nascido na mesma época que eu, ele estaria vendo somente aquilo que eu te falei, Mussum, John Macalé, etc. E ainda hoje querem impugnar muito desses clichês, essas figuras das pessoas negras. Então eu quis fazer meu trabalho também diretamente, que ser um testemunho, um documentário em áudio que meu filho pudesse ouvir e ter orgulho de quem ele é como homem negro, e ao mesmo tempo outras pessoas negras de todas as idades pudessem ter registro também sobre isso, pudessem ter noção da nossa grandiosidade, sabe? Tanto que no YouTube também eu fui trazer outras personalidades que não são necessariamente ligadas ao universo artístico, que são inventores, cientistas, médicos, que criaram grandes inventos da humanidade e alguns deles foram usurpados por pessoas brancas que estavam próximos e registraram como sendo delas, sabe? O elevador, o microfone, o aparelho de raio-x portátil, criações de pessoas negras, assim. E você vai encontrar parco material sobre isso. E me interessa muito isso como uma ferramenta de ascensão, inspiração e potencialização mesmo, sabe? Para você entender para onde você pode ir, onde você pode chegar, como você pode escapar daquela mazela em que lhe dizem que lugar é esse aqui. Isso aí vai muito ao encontro de Eu publiquei hoje um Reels, Amandinha, que chama Negros na Piscina. Negros na piscina é uma expressão que tem a ver com esse momento que tinha nos Estados Unidos, que você tinha separação de tudo, né? Inclusive de piscinas públicas. Tinha as piscinas dos negros, as piscinas dos brancos. Houve um momento lá em que alguém abriu para os dois grupos, os negros começaram a frequentar a piscina das pessoas brancas em algum centro comunitário, em alguma cidadezinha dos Estados Unidos, e tem essa cena, porque foi fotografado, virou algo emblemático e tal, depois virou um caso judicial, obviamente, que tá ali os negros na piscina, junto com as pessoas brancas, e um branco indignado com aquilo está jogando ácido na água perto dos negros para tentar atingir eles com ácido. Então a expressão negros na piscina se tornou a expressão do tipo negros em todo lugar onde não querem que os negros estejam. Então negros no restaurante chique, negros no shopping de elite, negro na universidade particular. E aí em 2014, um artista plástico brasileiro, Paulo Nazaré, ele criou essa obra, que é uma autofotografia dele segurando essa placa, Negros na Piscina, que é um chamado, uma lembrança, uma imposição, etc. E acabou de sair um livro que chama Negros na Piscina, que é um olhar sobre a construção de arte dos negros na história do Brasil, que é mostrar realmente como os negros vêm produzindo arte há muito tempo, só que como eles não ganham ascensão, não entram em certos museus, galerias, não conseguem o mesmo reconhecimento que outras pessoas não negras. É sobre essa cultura negra realmente cada vez mais vicejante e necessária e que é contribuição para a arte brasileira, mas que não chega nos lugares. Então, essa expressão negros na piscina é muito forte, que é sobre querer te dizer onde você não deve estar. Mas a gente tem que estar no lugar que a gente quiser estar. Você estava falando aqui, eu tô brisando, porque às vezes eu penso com imagens. E você é uma pessoa totalmente do hiperlink, né? Você vai aqui, você precisa estar com o celular, não sei o quê, o computador, vai ali no Centro Cultural Vergueiro, pega uns 45 livros. Eu entendo que haja uma ansiedade aí, porque é muita informação mesmo, e a gente até falou meio superficialmente de insônia, e eu tenho muita preocupação com insônia, porque eu passo alguns períodos da minha vida sem dormir. A tua insônia, ela é motivada pelo quê? Ansiedade. E você fica pensando? Não.
eu sei que tem um fator que tá me dando ansiedade, mas eu não fico pensando. Eu sei que tem aquilo. E daí eu não tenho um estímulo de dormir. Caramba. Mas quando eu era criança, eu sempre tive insônia e eu tinha uma ansiedade. Nossa, criança não, até, sei lá, 2 anos atrás, vamos ser bem sérios. A minha insônia, ela era mais desesperadora, por quê? Porque eu olhava no relógio e falava, faltam 5 horas, faltam 2 horas, falta não sei o quê, eu perdi não sei o quê, agora a minha vida vai ser horrível, eu não vou conseguir fazer nada, eu tenho que escrever um negócio, eu não sei fazer, a minha vida é horrível, porque as pessoas estão dormindo. E ficava aquilo, tal. Eu fiz um tratamento agora, recentemente, que foi muito bom. Pretendo falar disso com mais profundidade, com cogumelos mágicos. E a minha... quando eu tenho insônia agora, ela não é mais angustiante. É só não consigo dormir. Tem uma coisa que está me dando ansiedade, mas eu não fico mais calculando e pensando. Essa ansiedade de ficar pensando nesses links, que eu perdi minha vida, que eu vou ser uma pessoa grossa amanhã, que eu tô com dor nos olhos, que eu não vou conseguir fazer nada, ou que tudo passa pela minha cabeça. Sim. Isso se tornou algo silencioso. Isso foi muito importante para mim. Mas eu acho que, como eu sempre fui ansiosa, insone também, eu acredito que isso seja mais da minha pessoa, sabe? De dormir e menos em alguns momentos da vida. Você é uma pessoa hiperlink e tal... E daí, meu Deus, tem que ter várias coisas. Você foi pensando, falei, caralho, ele tá falando do livro, não sei o quê. Daí depois ele não sei o quê, do outro podcast. E eu aqui, ó, só desenhando. Às vezes, à noite, eu fico hiperestimulada e não consigo dormir. É outro fator que daí eu já aprendi, né, com um negócio que eles chamam de higiene do sono, que é não levar o celular pro quarto, não ligar a luz da TV, não ficar assistindo série, porque de repente, sei lá, eu assisto The Crown, vou maratonar antes de dormir, eu nunca vou dormir. Então você tem que se cuidar, né? Olhar, se observar, né? Porque às vezes a gente provoca essa insônia. E você até falou, como criativo tinha esse glamour, né? De pizza, de madrugada e etc. Você trabalha muito à noite, como você se lida? Porque, ainda falando dos seres primitivos que já fomos, eu tenho aquela coisa do ciclo circadiano, que é tipo, baixou o sol é para dormir, porque vai vir o bichinho, né? Então a gente tem que ficar aqui na cabana, levantou, vamos caçar. A gente ainda é isso. Então a gente não é para ficar no computador, ou no óculos da Apple. Mas a gente fica. Total. Você fica com o seu óculos da Apple à noite? Com a minha versão do óculos da Apple. Fico. Cara, tô sempre trabalhando. Eu sinto essa ansiedade de maneira absurda, assim. Eu sempre acho que eu tô perdendo tempo de estar conquistando o mundo, de estar fazendo a próxima grande coisa que vai explodir, ser incrível pra minha carreira. Eu sempre tenho muita culpa de abandonar as coisas e dar aquele tempo e relaxar. Eu entro noite trabalhando, é muito, muito angustiante isso. Eu sou muito assim. E daí a sua mulher lida como? Te mandou pra acupuntura, que eu tô sabendo. Tem informações aqui de que bastidor. É o próximo passo de tentativa aí de amenizar isso. Mas é muita conversa. Ela é a pessoa que tá sempre me dizendo que eu tô já ela entregando. Trabalha com o quê? Ela é administradora escolar, só que ela resolveu ficar sem trabalhar agora pra cuidar do João, focar no João. Então ela tá em casa 100% direto comigo, assim. Então, e você trabalha de casa? Eu trabalho de casa. Então ela é a pessoa que traz muito essa palavra no sentido de, cara, olha o quanto você já fez, olha o que você conquistou, olha o que você entregou, olha em que momento está isso aqui agora. É o pé no chão, de quase listar as coisas, porque na minha cabeça as coisas ficam flutuando, não se ajeitam a ponto de eu dizer, opa, tem coisa bem feita aí, a cabeça sabe? Podia ser tipo um trelo, né? Que você arrasta pra outra aba, Sim, feito. finalizado, mas não. Tá tudo delegar pra outra pessoa. Lá.
Tá um vendaval lá que tá te Você conectando. delega para as outras pessoas? Às vezes, alguns trabalhos de edição. Ou tem tipo assim, as pessoas não são tão competentes quanto eu. Delego e cada vez mais, até por causa da empresa, isso foi necessário. Aprendi a delegar quando eu pude começar a ter editor pro podcast, editor pro canal do YouTube. Demorou pra confiar, porque demorou, eu sei como porque eu que tinha todo o tom, entendeu? De podcast. O Negro da Semana não é que ele tinha um estilo específico, uma cabeça, uma trilha e tal, mas às vezes durante a edição eu queria botar uma firula, eu quero, pai, se eu botar essa aqui, se eu gravar esse outro textinho e botar essa trilha aqui, são decisões artísticas que você vai fazendo, é um né? box, ele faz, é bizarro, ele faz um... cara. E daí eu tinha essa dificuldade primeiro com podcast de delegar para editor, mas depois eu tive que entender como um objeto cultural, um objeto de áudio, um produto que eu precisava e podia entregar para outras pessoas, senão a coisa não ia escalonar. E agora na Casa Black sendo muito necessário, mas muito bom, assim, porque os articulistas, as pessoas que escrevem os artigos para o site, são várias pessoas e realmente é um trabalho de edição agora, receber os textos delas, editar coisas, subir, buscar imagem, não sei o quê, pedir pauta para as pessoas. Hoje mesmo tem uma amiga minha, uma colunista da Casa Black que está em Salvador, tá lá entrevistando lá uma das fundadoras do Leaie, com uma equipe e tal, para trazer toda essa matéria para Casa Black. Então, isso vai ficando mais interessante, assim. E quando eu percebo que essas coisas que somam ao projeto eu posso delegar. Agora, quando um produto muito exclusivo teu, como um podcast que nasceu da tua voz, etc., isso para mim é mais difícil. Então, poder fazer isso, coisas mais técnicas, edição e tal, ok. Mas foi uma dificuldade também muito grande, assim, durante muito tempo, sabe? Mas é muito ruim que a cabeça não seja esse trelo que você falou, que ela fica conectando de maneira emaranhada, como se fossem fios de barbante naquela parede de filmes de pessoas que perseguem serial killers, e tem aqueles fios ligando tudo. É meio aquilo, porque liga passado com futuro, com presente. A minha é aquele quadro cheio de post-it, mas todo desorganizado. Eu não entendo aquele quadro. Não entendo. Parece falar, ai, gente, aqui vamos botar aqui. Eu não sei fazer. Como que é o seu desktop do computador? O desktop, eu consigo manter ele limpinho, assim. Olha. Foi fundamental. Porque eu tenho muita aba aberta. Então. Do Chrome. Eu também. E aí agora o Chrome tu pode organizar X abas. Digamos, eu abri 10 abas que são pesquisa de um filme tal. Aí tu pode criar ali o nome daquele conjunto de abas. Beleza. Como eu tenho muitas abas de muitas janelas abertas, quando eu vou minimizar tudo mas eu preciso pensar alguma coisa. Ou então, eu preciso voltar para aquela aba que tem aquele negócio que eu estava fazendo. Aí eu minimizo. Eu aprendi que para eu dar um refresh, eu uso 2 monitores, né? Os meus monitores têm uma cena refrescante, calma. Tipo quando você vai fazer ressonância magnética, que tem um negócio assim pra acalmar. Não, ele tem uma foto bonita, tem um morro verdejante. E aí, ao invés de deixar aquele monte de, sei lá, vídeos, fotos que eu baixei na internet, tudo solto no desktop, eu criei uma pastinha onde eu jogo tudo pra lá. Que são as coisas meio que eu não vou mais precisar, mas estão ali numa pastinha pequenininha. Então você é apegado à aba. Eu sou apegado, eu não fecho nunca. nunca. Pra caramba, não fecho nunca. E às vezes meu computador tem que reinstalar coisa e depois ele reabre tudo. Reabre aqueles centenas de abas, assim. Eu acho que devia ter, tipo, uma cartomante de aba pra ela analisar como a sua funcionalidade pelas abas abertas. Porque de repente, sei lá, você tem um desktop e as pessoas falam, não, eu entendo a minha bagunça. Você entende a sua bagunça? No meu desktop eu entendo. Total. Mas na vida, tipo, na mesa? Na mesa, entendo também. É muito louco, porque assim, eu tenho, por exemplo, muitos livros, né, no meu escritório. E às vezes minha mulher pega e tal, e tira do lugar. E eles não estão eles estão organizados por um sistema que eu sei que existe, mas ele é semi-aleatório. Alguns estão por livros do mesmo autor. Mas às vezes eu pego, vou colocar do lado desses, os livros daquele autor que eu sei que pra mim, tematicamente, são próximos por um motivo X. E estão ali. E aí se esse livro, um deles sai dali e vai para algum outro lugar, eu fico meio maluco, porque eu sei há anos, assim, onde estão esses livros. E eu não precisei colocar numa organização alfabética, coisas do tipo, sabe? Eu organizei, acessei eles várias vezes, sei que eles estão ali, qual o motivo. Então, pra mim, já é fácil.
Pá, eu tenho que pesquisar naquele livro. Aí eu vou lá e eu sei onde é que ele tá. Se ele não tá mais Você lá... tem preconceito daquelas pessoas que colocam o livro pela parte das páginas na frente? Nossa, Deus o livre. Como é que elas acham? Eu já não gosto de pessoas que usam, assim, o título de cabeça pra baixo, sabe? Ah, Tem sim. que ter né, o ritmo de leitura ali e tal. Então, isso é complicado pra mim pra caramba, assim. Eu acho bonito por cor. Por cor. Você lembra quando tinha pandemia, você ficava assistindo Globo News o dia inteiro, Sim. ficava vendo assim, nossa, o Merval arrasou na biblioteca. Meu É Deus. verdade, né? Ele tinha um fundo, toda uma coisa de por cor, né? sim. Lembro disso. Então você tipo, Não, aproximou, você- né? A gente entrou na casa da Natuza. É verdade. E eu tô escrevendo agora um romance que é sobre esse momento que a gente viveu. Que é um momento em que a gente estava enclausurado em casa, fazendo pão, vendo live, saía pra rua com medo dos outros, parecia que tava num filme, né, de um futuro ali disruptivo, em que o fim do mundo ia acabar e que coisas malucas aconteceram. E eu tenho pra mim que o Brasil descobriu o racismo em 2020. Porque foi quando as pessoas viram, porque elas não sabiam que um jovem morria a cada 23 minutos em São Paulo, um jovem negro. Então elas viram o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e o Brasil inteiro ficou comovido. Meu Deus, mataram uma pessoa negra. E você lembra quadradinhos pretos no Instagram? Eu habitei perfis grandes convidado pelas pessoas. Não, vem aqui usar o meu perfil pra fazer teu conteúdo, pra falar Sim, teve sobre... essa moda. Sabe? E aí o meu conteúdo deu saltos de engajamento e entrei pra esse da Forbes, não sei o quê, porque todo mundo descobriu que o racismo existe, que os criadores negros são importantes, que precisamos falar disso. Você é um Forbes Não, Under 30. não. Eu sou de uma lista que são 20 creators negros mais inovadores do Brasil, uma outra lista que a Forbes fez lá, 2020. Em 2020. E agora teve uma lista, né, de creators e as pessoas até estavam um debate na internet que não tinha ninguém. Os que conseguiram transformar. É muito discutível a comoção por aquilo ali, porque apesar de ser revoltante, porque vivemos o racismo estrutural, que não haja pessoas negras ali, primeiro, elas existem, a gente sabe quem são. Só que ali é um olhar muito sobre pessoas que conseguiram transformar a sua criação de conteúdo em grandes empresas, grandes negócios, milionários. Mas isso acontece exatamente pelo mesmo motivo que pessoas brancas que estiveram em boas escolas, que tiveram boas referências, estão hoje donas de grandes empresas no Brasil inteiro. Então, é só uma perpetuação de um racismo que existe no Brasil. Então não é chocante, as pessoas não precisam ficar dizendo, Forbes não buscou, não foi diversa o suficiente. Cara, nas coisas que a gente teve em grupos ali, né, mais saudáveis de pessoas negras, a gente sabe quem são as pessoas negras ricas que estão construindo grandes coisas e que tem até uma mentalidade de preferir não se expor nesse sentido. Ou não tem necessariamente, às vezes, um tipo de conteúdo que é aquele conteúdo extremamente populesco daqueles criadores que estão ali considerados como os bambambãs. Tudo ali é muito discutível, muito relativo. Mas, enfim, eu tava falando o que antes mesmo? Não faço a mínima Eu ideia. esqueci total. Sobre o livro, o romance. Então eu tô muito feliz, assim, porque é uma visão coisa irônica. Da pandemia. Eu tenho uma personagem que é uma mulher negra que fazia conteúdo sobre cabelos e peles de maneira super casual, tinha lá os 10 mil seguidores dela, e durante a pandemia descobrem ela, e ela se vê nesse lugar de ter que ser a porta-voz contra o racismo, da negritude, esse lugar onde colocam o negro também, sabe? Isso. Que agora a menina que do Big Brother falou sobre isso, inclusive, né? A Pitel. Eu escolhi não ser aquela pessoa que está sempre ensinando o outro. Sim. Porque isso é muito cansativo. Porque a também. amiga dela tinha falas problemáticas e como eram isso as é amigas... cansativo, é absurdo, assim, sempre pra linha da agência. Eu já entrevistei muita gente que falou que meio pegou pra si, meio que depois de 2020, esse papel didático e adoeceu. Sim. Porque, tipo assim, tem uma pauta, aconteceu um negócio, daí você tem que falar. E é só aquela pauta. E você só fala entrou sobre aquilo. nessa? Eu fui solicitado pra isso. Utilizei a meu favor, que eu achei que era favorável. Consegui muita palestra, muita consultoria em empresa, falando de diversidade, de cultura negra no Brasil. Eu fui e utilizei aquilo para angariar capital. Mas eu não me amarrei a isso. Porque o meu conteúdo, assim, ele não tem esse sentido
extremamente didático. Vou te ensinar o que é o racismo. Não, meu conteúdo, eu sempre pensei sobre essa ótica. Quando eu comecei a articular, depois que a Nathalie Nelly me falou, eu pensei, beleza, eu vou coincidentemente só falar de pessoas, acontecimentos, filmes, música negra incrível, e vai ser essa minha maneira de ser um antirracista. Eu vou, tipo, porque eu sou muito a favor de você trazer um fato tão indiscutível que ninguém pode contestar. É que o que a Beyoncé tá fazendo agora com o country. O country tem um passado negro, cowboys negros House, existiram. que ela fez o O primeiro House, entendeu? Então as pessoas não podem contestar isso e querer ser racista em relação a um feito. Você ama uma música pop hoje que ela nasceu de uma música que veio, né, da diáspora negra. Então você, caramba, é verdade. A comida, é tudo. Então tudo que eu faço é ser sutil, nesse sentido de, caramba, vou te falar disso aqui, dessa pessoa, desse feito grandioso, e você, caramba, isso é grande mesmo, isso é incrível. Pô, foram os negros que fizeram? Porra, não sabia. A Eliane Dias veio aqui, ela falou que não aceita convite para falar sobre racismo. Tá certo, uma escolha, porque colocam ela naquele lugar. E no Brasil é muito fácil de criar o rótulo. Você fica com uma pessoa especializada em racismo, sabe? Então você tem que entregar, se diversificar. Se deixasse, me colocariam nesse lugar também. Daí, por favor, fale sobre isso. Eu falo sobre cultura negra, sobre feito, sobre esse ponto de vista das coisas que eu gosto de falar, porque eu sou apaixonado, adoro. Eu vou ver uma série sobre era hip isso, hop. era o seu bairro, É eram os seus autores. É minha formação cultural, é meu Sim. gosto musical. Eu vou ver uma Sim. série sobre o Wu-Tang Clan, eu quero falar sobre ela. Aí você viu a novela do Wu-Tang Clan? A novela, sim. É uma novela aquilo. É uma novelinha. Mas eu adoro, eu vou ver sobre isso, entendeu? Muito legal. Então, porra, pra mim é maravilhoso falar do que eu gosto. Porque, na realidade, essa é a criação de conteúdo real, assim. Falar do que gosto, Agora do que vamos vive, terminar, né? George Clinton ou Sly? Polêmica? George Clinton, acho. Ele é demais. É muito, muito bom. Eu sabia que eu tenho uma proximidade com o George Clinton. Ah, é? Qual é? Vinícius fez um clipe para um cara do Funkadelic novo. Caramba. E a gente tem um vídeo. Vocês eu vou estão colocar a um no final passo desse do George vídeo. Clinton. A gente é amigo! Eu tenho um vídeo dele assistindo o clipe que o Vinícius fez, Que maravilhoso. fumando um charuto de maconha e, tipo, pegando as referências, porque o Vinícius também é muito nerd de música. Então ele vê, tipo, tem o Bootsy Collins e tem todas Esse clipe já tá disponível pra vocês porque verem já? Sim, Tem que velho. tem que assistir isso, cara. É muito legal, uma animação. A pessoa vendendo jabá, vou colocar aqui no link. E é um projeto de um dos integrantes do Funkadelic, que hoje em dia é um projeto paralelo. Então demais. a gente, quem sabe, né? Eu convidei, a gente tem um amigo Funkadelic. Eu tô perto dele. Que demais. Não, isso é muito louco. É muito louco, que nem a vez que eu entrevistei a Viola Davis, né? Nossa, pessoalmente? Pessoalmente, fui lá Qual é o cheiro dela? Ah, o cheiro muito De gostoso. gente rica, cheiro né? de baunilha, assim, sabe? É. E uma calma, coloca na calma, assim. E ela deve, Muito tipo, legal. ela deve ser delicada, mas ela deve ter uma firmeza. Não, ela foi só gentil demais, assim. E foi um contraponto Fina. à loucura que tava em volta. Ai, Porque ela tá ali sim. sentadinha do teu lado, já quando tu entra no lugar, e tá toda uma equipe em volta, assim. Você tem 5 minutos, não sei o que, olha aqui pro relógio. E os cinegrafistas e tal, e você ali. E mas aí, como que é a ansiedade de falar com a Viola Davis? Ah, eu tive que preparar uma semana pra isso, assim, né? Tive E o que pós? preparar, e Eu fico aí, muito nervosa quase depois as quando pós. acontece Não, o pós, você me tremendo, assim, sabe? Você me tremendo, liguei pra Às minha vezes dá esposa, um assim. apagão. Não, Você você fica me assim, tremendo. tipo, bugado. Tipo, não sei o que Não, aconteceu. não fiquei bugado. Eu fiquei, sei lá, fiquei só me tremendo. E todo mundo que foi saindo depois, porque nesse dia também tinha gente da Globo e não sei o quê, a gente se encontrou no saguão, assim, todo mundo. Cara, foi verdade, isso foi. O Google Gloss, tava todo mundo ali. A gente foi incrível, assim, sabe? Eu consegui entregar o meu livro pra ela, assim, sabe? E consegui elogiar alta, ela né? pelo trabalho, ela é alta. Viola, e tem gente que tá perto de George A Clinton. Maria tá tem sempre aí agora, tá com uma empresa em tá Salvador, colando na Bahia, né? Tá com uma empresa de podcast. Você com foi Maria em chamado pra Salvador. ir lá ver a Beyoncé? Não fui. Eu conheço gente que foi, mas a passagem tava cara. Porra, gente, Última hora. devia ter liberado a passagem Pois também, é, né, né? Beyoncé? Vamos melhorar aí. Eu ia falar no show de Copacabana, mas é a Madonna. Bom, gente, estou confundindo muito. É hora de dar tchau, porque eu tenho outra gravação e eu já estou embananando. Muito obrigada. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Adorei. Eu adorei. E
É isso. Volte sempre. Obrigado demais, Amanda, pelo convite. Um prazer sempre falar Imagina. contigo. Então é isso. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios.